transbordando de amor, conhecimento e discernimento. Vamos confessar isso. Transbordando de amor, conhecimento e discernimento. Se fomos chamados para transbordar, existem áreas que o Senhor quer nos mostrar de uma maneira muito própria, e o texto base está em Filipenses, capítulo 1, versículo 9. A Ele toda a glória por isso. Oro para que o amor de vocês transborde cada vez mais. Nós estamos usando a versão Nova Transformadora. Eu fiz questão de trazer uma versão para que possamos ter um entendimento ainda mais profundo. Oro para que o amor de vocês transborde cada vez mais e que continuem a crescer em conhecimento e discernimento. Amém? Deus bendito, Tu és santo, Tu és perfeito, Tu estás aqui direcionando cada movimento, cada palavra, cada gesto, cada coração. Convém que eu diminua e Tu cresças, que eu desapareça aqui e seja somente a Tua graça a fluir do trono e que venha nos impactar, não aquilo que desejamos, mas aquilo que precisamos receber de uma maneira forte e poderosa. Dessa forma nós cremos e de antemão Te agradecemos. E a igreja que recebe, diga amém. Glória a Deus. Glórias a Deus. Aleluia. Amém. Igreja do Senhor Jesus Cristo, nós estamos aqui diante de uma palavra importante, conhecimento. Conhecimento que vem do grego ginosko, esse verbo que significa conhecer, saber, perceber, indicando um conhecimento relacional, experimental e não apenas intelectual. O que isso aqui já me ensina? Eu posso dizer que conheço algo sem viver aquilo. Eu conheço sobre leis. O fato de você conhecer sobre as leis vigentes no país não implica no fato de você cumpri-las. Uma coisa é você saber que elas existem, decorá-las, e outra coisa é você, talvez sem conhecer detalhes, mas fazê-las cumprir. Então, nós temos que perceber que o conhecimento, conhecereis a verdade, e a verdade vos... Quem é a verdade? Não é o que é a verdade. Então, a verdade não é uma mensagem, é uma pessoa que se manifesta através da palavra que está aqui se manifestando a mim e a você. O verbo, que é o logos, que foi estabelecido desde o princípio, se manifesta hoje para mim e para você como o rema de Deus, porque aquilo que está sendo liberado aqui vai de impacto direto àquilo que Ele tem para cada um de nós nesse transbordo. Amém? Então, esse conhecimento, ele se torna um conhecimento prático. Então, Deus já fala aqui de relacionamento. Nós temos que desenvolver um relacionamento com Ele. Você está entendendo? Você está recebendo isso? Então, conhecimento. Nós temos que ter relacionamento para transbordar disso. Só que o Senhor vai nos falar essa manhã também a respeito de discernimento, que do original é aistesis, significa uma percepção ou discernimento moral, uma percepção clara, um julgamento, uma avaliação minuciosa, ou uma capacidade de separar o que é certo do que é errado, o bem do mal. Então, é um ato de diferenciar coisas que parecem semelhantes, porém não são. Você está entendendo isso? Então, quando você desenvolve o conhecimento relacional, experiência com Deus, andar com Ele, relacionamento de intimidade, uma glória se manifesta, amado. E por meio do seu poder, que a palavra libera, nós vamos ter discernimento, compreensão, porque nós somos dotados de capacidades racionais, de pensamentos, de sentimentos. E nós temos estudado e entendido que tem áreas da vida que são emocionais e a Bíblia nos ensina como tratar delas. Tem questões que são da mentalidade e a Bíblia nos ensina: renovar, transformai-vos pela renovação da
mente. Então, as questões emocionais e as questões da mente humana são tratadas com prioridade na Bíblia. Mas, como as nossas raízes estão nos céus, nós vamos manifestar os frutos aqui na terra. Para isso, nós temos que juntar conhecimento com esse discernimento. Porque nem tudo que você quer e deseja e te faz bem é aquilo que Deus tem para a sua vida neste tempo e neste modo. Faz sentido para alguém isso daqui? Porque você vai desejar muitas coisas boas. Você vai desejar muitas situações que na sua cabeça fazem sentido como testificação de um projeto, um propósito de Deus. Aí ele chega e diz: para tudo, volta, reconstrói. E aí? Para tudo, vai para outro lado. Aí a gente fica na dúvida: é Deus? Ou é a minha mente, o meu coração gritando? E aí entra o discernimento. Ei, o Senhor está manifestando a necessidade, mostrando para nós a necessidade de um transbordo de discernimento. Não adianta termos intenção e colocarmos energia nessa direção se ela estiver errada. Senão o nosso destino final será também errado. E lá, quando estivermos lá adiante, vamos pedir: Senhor, me abençoa aqui onde eu estou. E o Senhor fala: filho, filha, é lá que eu queria que você estivesse. E aí você tem que passar por um processo, nós temos que passar por um processo para atingirmos um nível de conhecimento e de discernimento para podermos então transbordar. Você pode dar aquilo que você não tem? Alguém pode oferecer aquilo que não está vivendo? Só que segundo a mente humana e as emoções, nós podemos até falar de Deus. Nós podemos comentar aqui, nós podemos dar para um intelectual a Bíblia para ele ler, podemos pedir para a inteligência artificial pregar aqui em nosso lugar e vai falar muito melhor do que a maioria de nós. É ou não é? Hoje em dia a coisa está, né? Vai se manifestar aqui, inclusive, com uma imagem perfeita, falando por nós. Mas a inteligência tem relacionamento com Deus? A inteligência, ela tem discernimento do que é certo e o que é errado, ou ela segue comandos e assim vai reproduzindo? Então nós temos que viver isso. Por quê? Porque a inteligência artificial e qualquer outra forma de conhecimento e discernimento não estão aliançadas nem alicerçadas no amor verdadeiro. É esse amor que é o grande diferencial que vai nos conectar com isso. Você está entendendo, amado? Glórias a Deus. Então, nessas 3 partes da mensagem, eu tentarei ser bem enfático em cada uma delas, e no final nós vamos orar. É necessário, o Senhor está dando uma direção para nós profética essa manhã. Não perca nada do que o Espírito está falando, porque eu temo e tremo por estar na sua presença, sabendo que é Ele que está nos direcionando aqui. Então, queridos, nesse primeiro momento, nessa primeira parte, nós temos que ativar esse conhecimento, esse discernimento e esse transbordo. Amém? Olha o que diz o versículo 3, os versículos 3 e 4 de Filipenses capítulo 1. Filipenses 1, 3 e 4. Ele diz assim para a igreja: todas as vezes que penso em vocês, dou graças a meu Deus. Ei, essa é uma oração, hein? Isso é uma bênção, hein? Todas as vezes que alguém pensar no corpo de Cristo, na igreja, ter motivos para agradecer. Eu agradeço a Deus por essa família. Eu louvo a Deus pela sua vida. Nós temos que agradecer a Deus pela vida uns dos outros. E no 4, Paulo diz: sempre que oro, peço por todos vocês com alegria. Então é o chamado também da intercessão, o que nós temos que fazer, não podemos abrir mão. E no 5 ele diz: pois são meus cooperadores na propagação das boas novas, desde o primeiro dia até agora. Então, nós somos o quê? Cooperadores na propagação das boas novas. Diga isso: eu sou cooperador. Eu opero junto. Eu não vou fazer isso sozinho. Eu coopero na propagação, na proclamação da verdade. Então, pense um pouco. Você e eu
ao recebermos uma verdade, é impossível que a nossa vida continue igual, amado. Porque a palavra sendo semeada em terra fértil, que é o teu coração, que é a tua mente, amém? E com base nisso, o Senhor vai te movimentar em lugares celestiais, em Cristo, nessa terra, para que você exerça reino e governo e transborde da graça. Experimentada, não teórica. E assim você vai ser um cooperador dessas verdades. Você recebe isso? Então, o propósito de Paulo ao orar pela igreja era isso. Tenho alegria, tenho gratidão de orar e interceder pela igreja. Por quê? Porque eu identifico ali homens e mulheres que são cooperadores da propagação da palavra. Ela não pode ser, como o bispo bem trouxe aqui no momento do ofertório, não pode ser mar morto, que cai ali a água e fica. Entende? Aquilo que cair sobre a sua vida tem que avançar, amado. Aleluia. Então, qual é o foco? É o amor, é o crescimento e é essa compreensão, esse discernimento que o Senhor tem para nós. E ele diz isso no versículo 9. Oro, diz lá Paulo, para que o amor de vocês... Olha aí, Paulo não estava orando nesse momento por uma cura. Não estava orando por uma porta aberta. Não estava orando para a manifestação de um desejo pessoal, para que se cumprisse conforme a vontade da pessoa. Não. Paulo estava orando por algo maior, porque o propósito da igreja não estava conectado aos interesses da própria igreja. Estava conectado a algo muito, muito maior. Entenda, se o Senhor manifesta uma bênção na vida de alguém, e essa bênção não for para engrandecer o nome dele, não for para movimentar no reino algo maior, esquece, amado, isso é vaidade, isso você vai tomar posse dessa bênção e vai viver com ela a tiracolo. E você acha que isso vai transformar as vidas ou vai engordar um pouquinho a sua vaidade, a sua gratidão humana? Entenda, há um discernimento necessário, percebermos que as bênçãos que o Senhor quer manifestar na minha e na sua vida vão gerar antes processos dolorosos, onde ninguém vai ver, mas o Senhor estará agindo ali nesse processo de crescimento oculto para baixo, das raízes crescendo primeiro, para então transbordar no momento certo. Não tem como gerar transbordo de forma imediata se não houver a manifestação dessas camadas, desses níveis de crescimento no conhecimento e no discernimento. Você está entendendo? Diga amém. Amém. Glória a Deus. Então Paulo orava para que o amor, ele diz, oro para que o amor de vocês transborde cada vez mais e que continuem, diga continuem. Continue, amado. Persevere, avance, continue a crescer em conhecimento e discernimento. Pegou? Pegou, amado? Então pense. Continuar a crescer. Não adianta você vir e participar de momentos solenes, dizer amém, e não continuar a crescer, a manifestar essas verdades na sua vida. Por isso, amado, o conhecimento do amor, conhecer o amor, tem que ser prático. Nós somos chamados a viver, desfrutar e experimentar dessa graça e desse amor maravilhoso. Glória a Deus. Efésios 3,16 diz assim a palavra da graça de Deus. Peço que da riqueza de sua glória, Ele, o Senhor, os fortaleça no poder interior. Não é para você ficar fitness, e está tudo certo ficar fitness, né? Nossos bispos aqui são exemplo e referência disso também, né? São campeões, glórias a Deus por isso, estou me inspirando em vocês. Mas, amado, além desse cuidado com o templo, ele está falando aqui da riqueza da glória, o Senhor nos fortaleça com poder interior, por meio de seu Espírito, por meio de seu Espírito. Ei, o Espírito testifica que você é filho, que você é filha dele. Ei, é essa força que o Senhor quer gerar na tua vida. O que está faltando para você transbordar mais? O que está faltando para nós estarmos abrindo a nossa boca e vivendo a palavra que Ele plantou em nós? O que está faltando? Amada, a graça de Deus não é uma teoria,
não é uma doutrina que fica no papel. A graça de Deus, ela é prática, ela tem que ser vivida, experimentada todos os dias. Glória a Deus por isso. 18. Também peço que, como convém a todo o povo santo, vocês possam, mais uma vez, Paulo nos ensinando. Ele não estava fazendo uma campanha para que as pessoas tivessem pontos de contato da fé, para alcançar os seus desejos ocultos. Ele não fez uma divulgação, você que está precisando disso ou daquilo, você que está com uma causa impossível, venha para que você saia daqui com a sua bênção. Ele não fez esse tipo de divulgação, a Bíblia não faz esse tipo de divulgação. Ele orou para que houvesse um aumento, uma compreensão, olha aí, ó, o conhecimento com discernimento da largura, do comprimento, da altura e da profundidade do amor de Cristo. Uma coisa é falar do amor, outra coisa é compreender as dimensões do amor. Nós não vamos compreender isso de forma teórica. Pense comigo, quem tem bicicleta aqui, faça um sinal, por favor. Levante sua mão aí para eu ver. Olha, temos alguns irmãos com bicicleta, imaginava que teríamos mais irmãos com posse de bicicleta. Lá eu faço tudo de bicicleta, na região lá. Vou para o trabalho, volto, gosto. Quando você que tem bicicleta, e os que não têm, mas sabem andar? Deixa eu ver então. Ah, agora aumentou. Deus é bom. Que bom. Quantos cursos você fez para aprender a andar de bicicleta? Quantos diplomas você tem de níveis? Quantas mentorias que você pagou em tantas parcelas para poder chegar e ter lá o diploma? Hein? Deixa eu ver. Quem? Lá atrás temos alguém? Ninguém. Como é que você aprendeu a andar de bicicleta? Fala para mim. Caindo. Ah, mais o quê? Praticando. Mais o quê? Ralando o joelho. Mais o quê? Como é que você aprendeu a andar de bicicleta? Adiantaria você ter diplomas? Adiantaria você ter o maior conhecimento do mundo, ser o expert, blindado, faixa preta, não sei o quê? Valeria a pena isso? Não. Por quê? Se você não andar, se você não praticar, não funciona. É o que Deus está mostrando para nós. Conhecer esse amor, amado. Agora eu tenho uma coisa para falar forte, bispo. Pode chocar alguém aqui. Eu vou falar, porque é o Senhor que está mandando, então eu estou submetido a uma palavra. Coloque, seu coração e sua mente alinhados aí com o trono, verticalmente, porque o que eu vou falar para você, quando eu ouvi, eu fiquei muito impactado. Quem aqui ama a Deus? Eu respeito a sua intenção boa. Quem ama a Deus é aquele que me obedece. Quem aqui consegue obedecer 100%? 100%. Ter a intenção nós temos. Mas quem aqui consegue obedecer 100% senão o Senhor Jesus Cristo que esteve aqui nessa terra? Alguém consegue? Deixa eu ver. Levanta a mão. Quem cumpre 100% para vir aqui, que eu quero sentar e eu aprender com você. Tem alguém? Não tem? Ué, cadê? Você não disse que ama a Deus? Sabe por quê? Porque é diferente nós dizermos que amamos. O que a palavra diz, não que vós tenhais amado a Deus, mas sim que Ele vos amou primeiro, e Ele vos deu o seu próprio Filho para morrer, ressuscitar e vos dar a vida, para que vós vos revestiste, vós podeis vos revestir do seu amor. Sabe quando você vai num armário e você tem lá roupas que você gosta e você vai escolher aquela roupa e você vai se revestir, você vai estar revestido como uma armadura, que é a armadura de Deus, o amor, você se reveste desse amor. Você está entendendo e recebendo isso, amado? E uma vez revestido desse amor, você vai transbordar para que ele chegue na vida de outras pessoas. Porque se nós não estivermos continuamente conectados à necessidade da obediência, nós vamos dizer que amamos a Deus, mas em alguma área, em algum momento da nossa vida, nós não vamos mostrar isso por causa da desobediência. Bispo, mas eu fui perdoado. Eu também fui, glórias a Deus. Não há condenação, bispo, né? Não há condenação. Mas onde é que está escrito que nós somos automaticamente, compulsoriamente obedientes em tudo o que fazemos?
Espiritualmente, o Senhor tem trazido uma perfeição para nós, mas nós estamos sujeitos a erros. Estamos ou não estamos? Então, se você dá uma pirulito para uma criança, aliás, se você promete dar um pirulito para uma criança, como é que ela fica? Olha, vou te dar um pirulito no final do culto. Qual vai ser a reação dela? Fale com a boca, por favor. Esperando, ansiedade. Eu quero agora. Mãe, porque o tio falou que vai me dar um pirulito. Tio, me dá agora. É ou não é? O nome disso é que é na hora. A gente tem senso de urgência. É ou não é? A criança tem. Mas a gente também tem. A gente quer as coisas para a hora. A gente não sabe esperar. Abraão é um mau exemplo. O tempo de Abraão eram 25 anos de espera e deu uma ansiedade ali, não é? São sentimentos humanos. Mas apesar dele ter desobedecido, Deus cumpriu o propósito. Aí que está a revelação da graça. Apesar de Davi ter desobedecido, Deus o vê como um homem segundo o coração de Deus. Então ele não vai imputar a culpa. Mas nós temos que entender que nós estamos sujeitos em algum momento ou outro momento a desobedecer. Isso é possível acontecer. E toda vez que um princípio é quebrado, nós somos quebrados por ele. Posso ouvir um amém? Ninguém gosta de dizer amém, né? Se eu dissesse assim, glória a Deus, tem um carro zero lá fora te espera. Não, aqui não. Mas, tem um processo para a sua vida. Diga amém. Isso. E dentro desse processo, o Senhor vai te mostrar coisas que você não enxergaria se você estivesse vivendo aquilo que você gostaria de viver. O conhecimento é prático. O discernimento, ele vai vir dessas experiências. Ele diz no versículo 19, que vocês experimentem esse amor. Glória a Deus. Ainda que seja grande demais para ser inteiramente compreendido. Eu não posso demonstrar esse amor por você. E você não pode sustentar a hipótese de você ser a pessoa que ama mais a Jesus na face dessa terra. Nós não somos capazes de gerar essa plena obediência. Nós dizemos que amamos, mas na prática, não é isso que acontece, não. Eu liberei essa palavra lá na região dos lagos, e os irmãos ficaram assim, me olhando de olhos arregalados, e eu fui um pouco mais enfático, né? Eu perguntei num discipulado, quem aqui ama a Deus? Fiz a mesma dinâmica. E aí eu disse, isso não é verdade. Mas como assim, bispo? Você está julgando que eu não amo? Não, nós achamos que amamos. A gente estabeleceu um rótulo, uma forma, mas o Senhor quer nos fazer conhecer, perceba? Ele quer nos preencher com toda a plenitude de vida e poder que vem do teu esforço em dizer que ama a Deus. Que vem da onde? De Deus. E se você errar, Ele vai deixar de te amar? Ele vai deixar de cumprir as promessas? Esse amor que vem dele é real. Agora, se eu voltar na criança e ao invés de dar o pirulito, falar, olha, foi brincadeirinha. Eu não quis te dar o pirulito, não, eu só queria fazer uma brincadeira. Como é que essa criança vai ficar? Muito triste, traumatizada, vai lembrar disso daí 30 anos, vai ter uma vida, né, cheia de bloqueios, vai ter que tratar na psicanálise depois para tirar. É ou não é? É, porque um dia prometeram o pirulito e não me deram o pirulito. Minha vida, não, né? Agora, mais ainda, você dá o pirulito, a criança fica feliz. Aí você vira para ela, olha, agora você tem que pegar esse pirulito, tem que dar para o seu melhor amiguinho. Você vai ficar sem e você vai dar para o outro. Essa criança vai fazer isso espontaneamente? Não. A gente faz isso espontaneamente? Não. E imagina que você chegue para essa criança e fale, não, esse pirulito, na verdade, era só para te entregar, mas não é para você consumir. É só para segurar. Fica aí segurando o resto da vida. Imagina. Ou então você não vai ter, toma, pega de volta. Deus faz coisas e permite coisas na nossa vida, mano, que não é aquilo que a gente espera, não é aquilo que a gente quer. E a gente bate o pé, faz beicinho. Minha vida. É ou não é? Só que a vida não é sua. A vida não te pertence. Por isso o Senhor te chamou para transbordar daquilo que vem dele. E não daquilo que você acha que tem que ser. Por isso ele vai gerar intimidade entre a tua dor e o propósito que ele tem para a tua vida. Porque você acha que você primeiro precisa, né, realizar tudo que você deseja. Não, você vai receber dele do jeito, do modo que ele quer, e você vai transbordar onde você estiver, que é agora, que é já.
O que está saindo do altar não pode ficar retido, não pode ficar parado, não pode ficar, porque senão não gera movimento. Quando não há movimento, não há crescimento. Quando não há crescimento, o que se instala é o quê? É o quê? Quando alguém não cresce, quando uma árvore não cresce, quando um corpo vivo, um ser vivo não cresce, o que acontece, mano? Ele fica ali morto, ele fica ali infrutífero, fica limitado. Quem deseja ter uma vida infrutífera e limitada aqui? Glória a Deus. Nem eu. Queridos, o conhecimento e a compreensão da verdade muda a vida. Nós acessamos a pureza e, meu Deus, esse acusador desse relógio está me olhando. Filipenses 1:10. Quero que compreendam rapidamente o que é verdadeiramente importante. Ei, tem coisas que são importantes, tem coisas que são verdadeiramente importantes. A gente dá atenção para um monte de coisa que não são importantes. A gente enche o nosso tempo, a nossa mente fica cheia de conexões neurais com coisas que não são importantes, que não fazem parte de um propósito. E a gente transborda, às vezes, de coisas que a gente acha que é propósito, mas não é. É ocupação mental. E aí você fica cansado, eu fico cansado, só que a gente está vivendo dentro de um sistema. E esse sistema precisa ser confrontado. Como? Com conhecimento e discernimento pautados em um amor que vem dele. Ei, Jesus orou lá no Getsemane: Senhor, passa de mim esse cálice, mas cumpra conforme a tua vontade. Onde é que está na Bíblia a resposta da oração de Jesus? Na vontade de Deus, que já tinha sido liberada lá atrás. E naquele momento que ele orou, não teve resposta. E ele teve que abraçar a cruz e teve que seguir para cumprir um propósito. A resposta já tinha sido dada. E muitas vezes estamos orando para que o Senhor responda coisas que Ele já liberou, Ele já respondeu, e Ele não vai responder aquilo que você quer. Ele não vai dar um pirulito para a gente ficar ali lambendo, ficar ali degustando. Não é isso que Ele quer. Ele quer outras coisas. Ele quer que a gente consiga experimentar algo maior e melhor da parte dEle. Diga amém. É isso. Aleluia. Quando conhecemos e discernimos o amor, acessamos a pureza e somos livres de toda a culpa. É o que ele diz aqui, ó, no versículo 10 ainda. Ele diz, ó, para que vivam. Qual é o estilo de vida, lifestyle cristão? De modo puro, diga pureza. E sem culpa. Diga sem culpa. Pureza e sem culpa. É o nosso lifestyle. É isso daqui. Viver em perfeita vitória é o quê? É o viver dentro de uma pureza e sem culpa. Errei, confessei, ofertei a Deus as minhas lágrimas, as minhas dores, reconheci que errei, confessei, alcancei misericórdia e vou seguir, vigiando para que não erre novamente, para que eu viva dentro de um propósito, que é a vontade dele. Paulo ia lá para Jerusalém, a turma falou, Paulo, não vai lá, te esperam problemas. Ele falou, é isso mesmo, é para lá que eu tenho que ir, são cadeias e prisões que me esperam. Mas eu preciso cumprir a vontade do Senhor. Aleluia. Você está entendendo, amado? Cumpra-se segundo a vontade do Senhor. Então, aí vem o transbordo. Aí vem o propósito. Então, sem culpa até o dia de Cristo voltar. Quando conhecemos e discernimos o amor, acessamos isso. Pureza e também liberdade em Cristo de toda a culpa. Esse é o propósito da graça. Você recebe? Estamos ativados no conhecimento, estamos ativados no discernimento, estamos ativados no amor. Você não ama Deus. Você é amado por Deus de uma maneira tal que você vai ficar revestido desse amor para então outros serem ativados nesse propósito. Segunda parte. Vamos lá. Vai dar tempo. Ele é o dono do tempo, 1 minuto viram 1000 anos, né? Precisamos transbordar. Temos aí? Segunda parte. Já que você conheceu, né? Já que você entendeu. Entendeu mesmo? Diga amém. Ai, Jesus. Para que você foi dizer amém? Que agora não tem como voltar, mano. Porque você já entendeu, você já recebeu. Agora, uma vez que você tenha recebido, não tem como você voltar atrás. Você vai fazer o que com esse conhecimento? Você vai jogar fora? Você vai desprezar? Não. Você é ovelha, você não é lobo. Você é obediente. Diga amém. Então, eu tenho aqui um copo. Amém? Estou vendo aqui um copo com água. Não é do Rio Jordão. Graças a Deus que não. Mas pense
que neste copo, imagine que neste copo houvessem impurezas. Amém? Os irmãos que estão visualizando esse copo pela internet conseguem visualizar também. E imagine que aqui houvessem impurezas em suspensão, né? Na aula de química eu falo sobre o processo de separação de misturas, amém? Então aqui você tem impurezas, imagine, visíveis aqui, partículas em suspensão. E aí imagina que você vai e coloca mais água. Está filmando aí, mano? Glória a Deus. E aí foi. Eu não quero que transborde aqui para não molhar o... Se eu colocar mais uma gota, o que vai acontecer aqui? Vai transbordar de quê? Só água. E aquelas impurezas que estavam lá dentro? Vai sair também. Vai transbordar também. O que eu aprendo com isso, amado? Nós temos que ter tudo aquilo que não convém de uma forma entregue, limpa, transformada, para que o transbordo da nossa vida seja efetivo. Seja da água pura, cristalina do Espírito, e não daquilo que nós temos de emoção ou de pensamento. Você está recebendo, amado? Você está recebendo? Para que outros possam beber dessa água. Água pura. Qual tem sido a qualidade da água que tem transbordado da tua vida? Essa é a pergunta que nos confronta essa manhã para crescimento. Porque se você ter o seu momento de catarse com Deus, de você entregar a Ele as coisas, você fechar a porta do teu quarto e orar, faça isso. Chore mesmo, entregue mesmo, fale mesmo, reconheça mesmo. Agora, daí a você murmurar, você profetizar coisas negativas sobre a sua vida no momento de ira, abrir brechas para que haja uma legalidade do mal atuando na tua vida. Ei, o coração fala, a boca fala do que o coração. Então não vamos transbordar mais disso. Dê uma ordem agora no mundo espiritual, pregue para a sua alma e diga: volte ao teu sossego, alma. Porque eu estou vendo, eu estou debaixo de uma palavra, de uma verdade que está mostrando que eu tenho que transbordar da vontade de Deus. Então não é sobre o copo, é sobre o que está dentro do copo. Não é sobre você, é sobre o que o Senhor colocou em você. Não é aquilo que você pegou de impureza ao longo do tempo e foi retendo, e aí vai entrar o que é bom e vai sair o que é ruim para os outros. Ei, o Senhor, Ele renova, e Ele renova mesmo. Então não tem nada a ver com o copo, amada. A água vai continuar sendo água. Se eu jogar aqui no chão, se eu jogar em outra superfície, ela vai se moldar rapidamente. Agora é sobre aquilo que o Senhor tem colocado sobre a tua vida. Somos vasos de honra na mão do oleiro. Caramba. O compromisso de Paulo para ajudar os outros a compreenderem essas verdades é fonte de inspiração para nós. Olha lá o que diz Atos 28, 30. Aperte os cintos aí, amado. Glória a Deus. Por 2 anos, permaneceu Paulo na sua própria casa, que alugara, onde recebia todos que o procuravam, pregando o reino de Deus, e com toda a intrepidez, sem impedimento algum, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. Isso aqui é inspiração para nós, por quê? Primeiro, porque a nossa casa, nosso lar, nossa família, nosso ambiente familiar, ele deve ser um local de proclamação. É um lugar de intimidade, é um lugar de descontração, é um lugar de recarregarmos as nossas energias, mas também é um lugar de conflitos. É ou não é? Acho que não, né? O pessoal já passou por níveis aqui que já está na perfeição. Tudo pós-graduado, mas na teoria ou na prática? Porque com diploma não vale, né? Ei, eu só quero falar com o povo que não ama a Deus, que entendeu que não ama a Deus. Os que dizem que amam a Deus, não quero falar, não. O lar também é lugar de conflitos, às vezes, é ou não é, amado? A gente não entra em pensamentos diferentes, nós temos como lidar com isso, ok? Mas a gente não tem ali no ambiente o ataque, o alvo principal, né, do inimigo das nossas almas, não é a constituição, a base familiar. E aí, como o bispo vai falar aqui na terça-feira, né, os homens não estão posicionados na sociedade, as mulheres muitas vezes vão ter que ocupar esses lugares de uma maneira obrigada praticamente, e isso vai desconstruindo, o testemunho vai sendo do outro para as gerações, e isso vai desconstruindo os princípios.
Amado, nós temos que entender o que Deus tem para nós nesse aspecto. Mas, voltando aqui, o lar, vão rolar conflitos. Vai acontecer algum... mas a gente nunca brigou. Glórias a Deus por isso, amado. Mas entenda, você pensa diferente, e a pessoa que convive com você pensa diferente, a salvação é individual, inclusive. E está tudo certo. Agora, quando você entende que vai passar e passa por todas essas diferenças, por todas essas situações, você e eu temos que entender que o nosso lar é um lugar de transbordo e de proclamação de verdades. Nós temos que cumprir o ID. O ID não se cumpre dentro de um templo. Aqui é o quartel-general, onde você pega as ferramentas e você vai colocar a armadura, revestido da armadura. Lembra que você não ama Deus, entendeu? Você é amado por Deus, está revestido do amor dele, pega... para que você viva num esforço pleno e contínuo de vigilância, de obediência, e mesmo quando acontecer alguma coisa, ele já perdoou, a gente entende em graça, mas ele vai te aprimorar. Se algum princípio for quebrado, você vai passar por processos para que ele te direcione, e está tudo bem, e esse é o processo do transbordo. Aleluia! Então, amado, uma vida ativada no transbordo é uma vida que gera muitos frutos. Filipenses 1:11, glória a Deus. Aleluia! Que nós, isso é para mim, isso é para você, que vocês sejam sempre cheios do quê? Do fruto, ele fala um só, porque o Espírito é um só, do fruto da justiça, que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e o louvor de Deus. Então, se não for através da ação do Espírito, da ação do próprio Senhor Jesus, em mim e você, vasos de barro, não há esse transbordo. Não há esse movimento aqui de nos encher, porque é um fruto de justiça, que tem várias dimensões. Tem as obras da carne e tem o fruto da justiça. Justiça que vem de Deus. Você é justo, você foi justificado. Porque mesmo sem conseguir amar a Deus, Ele te ama de uma forma tal que Ele já não te vê mais em condenação. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então você está pronto para transbordar. Bispo, eu me lembro então da palavra, tudo coopera para o bem. Mas o que é o bem de Deus? É o que você deseja? É o que você almeja? É o que o seu coração mais anseia. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do meu coração. Sim, amado, quando nós vivemos em linha com a vontade dEle, Ele está falando de obediência, Ele vai fazer o infinitamente mais, porque o teu coração está aliançado com o coração dEle, não é a tua vontade, Ele é Deus, Ele é o autor, e você é um vaso na mão dEle, nós somos. Agora, quando você tem que passar pelo processo difícil, pela situação, isso está cooperando para o teu bem também. Diga amém. É sobre isso. Quem aqui está passando por algum, ou já passou por algum momento de provação, amado? Deixa eu levantar as duas mãos. Nos últimos 5 minutos. Eis-me aqui, Senhor. Todo dia, toda hora. É isso? A vida do cristão é essa? Ih, bispo, então isso é ruim para falar para o evangelismo, né? Que as pessoas vão ouvir sabendo que vão ter que passar por processo. Não é bom postar isso na internet, né? Quem sabe as pessoas vão mudar de ideia. Sabe por quê, amado? Porque a tua vida não pertence a você. Você pertence a Jesus. E Ele quer operar cada vez mais de forma perfeita na minha e na sua vida. Para que a glória seja somente dEle. Porque dEle, por Ele e para Ele são todas as coisas. Tem processos que estão acontecendo e vão continuar. Tem um tempo que o Senhor vai e mostra. Está vendo o que eu queria te ensinar nisso? Você ainda não está pronto para receber coisas que ali na frente Ele vai liberar. Tem que passar por esse momento. A questão é que a gente é ansioso, a gente quer acelerar o relógio. A gente quer já dar passos. Você tem fé e atitude e ousadia para isso, mas, administre isso. Curta a viagem. A vitória não é um destino. A vitória é a própria viagem. Você já está na vontade perfeita do Senhor. Se você está no centro da vontade de Deus, dorme na tempestade do lado de Jesus. Não pede para acalmar a tempestade, não. Levanta você, Senhor, vamos lá. Mas, e você sabe, olha, Deus está falando. Você sabe para onde que Deus estava levando, Jesus estava levando os discípulos? Depois que Ele chamou para entrar no barco e teve a tempestade lá? Você lembra? Para onde é que eles chegaram do lado de lá? Ele tinha dado uma ordem para chegar em segurança. E aí Ele foi dar um rolê com o pessoal, sabe aonde?
no cemitério. E lá tinha um gadareno. Você lembra da história do gadareno? E aí o que Jesus faz? Muda toda a questão política e econômica da situação, joga os demônios todos nos porcos, que eram meio de subsistência da turma, e esses porcos se suicidam lá. É ou não é? Você lembra da história? Que coisa doida. Jesus pregando para a galera aqui. E todo mundo, Jesus, vem na minha casa, cura meu filho, faz milagres, faz prodígios, faz maravilhas, eu quero as tuas bênçãos, tu és o meu Deus. Não. Eu tenho que atravessar com os meus discípulos agora. Ele chama os peritos em navegação, entra no barco e vai dormir. Ou seja, Jesus servia todo mundo e dormia na tempestade. E os discípulos lá, trabalhando e remando. E de repente a tempestade vem, se desesperam, você conhece a história. Mas eles chegam do outro lado e eles vão para o cemitério. Por causa de um. E esse um, uma vez liberto, pede, implora: Jesus, me leva com você. Eu quero ir contigo, eu quero ir lá para a igreja contigo. Eu quero, de onde você for, eu quero ir, Jesus. Eu quero estar na mesa, eu quero fazer, eu quero acontecer. O que Jesus faz? Pela segunda vez, ele diz não. Ele disse não para a turma lá atrás: não vou entrar na casa de ninguém mais não, mano. A palavra já foi liberada, fique em paz. E ele foi para o outro lado e o gadareno pediu, implorou. E ele disse não, porque esses demônios não foram adquiridos dentro do cemitério, mas possivelmente no ambiente onde você, gadareno, está. É na tua casa que você tem que ficar, porque você vai transbordar agora daquilo que eu já liberei sobre a sua vida. Você não tem que vir comigo não, porque aquilo que já está em você é para você transbordar onde você está. Mas a turma vai vir para cima de mim porque os porcos morreram. Ei, eu já te dei autoridade, poder para enfrentar essas adversidades. Eu te ativei em algo muito maior. Você agora vai transbordar. Não é o que você quer. Não vai se cumprir o propósito se você vier comigo. Fica aí e transborda. Que situação difícil, embaraçosa que Jesus colocou o gadareno, hein? Libertou por um lado, mas do outro lado. E agora? Engole o choro e avança. Você vira, meu. Vai transbordar, vai obedecer, vai viver a palavra. Tem alguém entendendo isso, amado? É necessário transbordar. Ei, o Senhor está falando, o resultado é diferente de fruto, amado. Uma coisa é você se esforçar para ter resultados na vida. Isso depende do teu esforço, do teu braço, da tua capacidade. Agora o fruto, amado, depende da morte, da semente na terra. A semente vai crescer porque a terra é boa. E porque há uma água regando essa semente. E uma vez crescendo, chega um tempo que essa árvorezinha vai passar por intempéries, por chuva, por frio, por sol, por um monte de coisa. É ou não é, igreja? E aí chega o ponto, se ela perseverar, ela vai dar sombra e vai dar fruto. E esse fruto vai ser delicioso, porque passou por vários processos. Talvez não na primeira, talvez na segunda, talvez na terceira, e quanto mais ciclos essa árvore frutificar, mais saboroso e precioso o fruto vai ficando, amado, porque ela já está resistente aos processos, já está enraizada. Você está entendendo, igreja? Sem raiz não tem como frutificar. Nem enraizou, já quer frutificar, mas as pessoas querem resultado imediato, querem a bênção, não querem relacionamento, e não querem enfrentar lá a ira do povo, porque os porcos morreram. É ou não é? É. E aí nós temos que transbordar. Com conhecimento e discernimento firmados nesse amor, a gente chega lá. Porque vidas consagradas, que estão alicerçadas na verdade da graça eterna, produzem algo maravilhoso, que o dinheiro não pode comprar. Dignidade, repita com o bispo, por favor. Dignidade, firmeza e unidade. Isso está lá em Filipenses 1:27. Aleluia, você conhece essa passagem. Obrigado, Senhor. O mais importante, olha aí, o Senhor falou já, que tem coisas muito importantes que nós precisamos aprender nesse tempo. O mais importante, diz a palavra, é que vocês vivam isolados, sozinhos, conhecendo a Bíblia toda de fio a pavio, cheio de diploma. É isso que vocês querem? Não. Vivam em sua comunidade, é um com o outro, é para transbordar. É coletivo o negócio. Vocês estão entendendo? De maneira digna das boas novas de Cristo. Ei, você já recebeu as boas novas. Você está levando uma coisa muito maior do que você. É sobre isso. Então, quando eu for vê-los, disse Paulo novamente, ou mesmo quando ouvir falar a seu respeito, saberei
que estão firmes, diga firmes, e unidos, diga unidos, em um só Espírito, e em um só próprio. Mas nós somos diferentes. Somos ou não somos? Somos. Você sabe que o altar no Antigo Testamento ele era feito de pedras. E as pedras, elas não são idênticas, elas são diferentes. E Jesus é a pedra angular. Ele vai nos moldando, ele vai nos fortalecendo para que juntos possamos constituir casa de Deus. Somos edificados, ele é a pedra angular. Somos diferentes, mas existe um amor que nos une. Existe uma graça que nos perdoou e que nos conecta uns aos outros, amados, para vivermos isso daqui, para perdoar mais do que criticar, para entender e exortar em amor, ensinar em amor, confrontar em amor, para que haja crescimento. Amado, eu já disse 3, vou dizer 4 vezes, você não ama a Deus. E nem por isso você está me colocando aqui para fora para correr. Sabe por quê? Porque essa palavra está vindo cheia de um amor que vem do Senhor, que me ama e que te ama, apesar de eu não conseguir obedecer 100% daquilo que Ele espera de mim. E se eu não for capaz de reconhecer isso, eu vou ser igual a Deus? Esse é o desejo de Satanás para a nossa vida. Nós dependemos dele, eu sou totalmente dependente da graça de Deus. Se não for ele a mover, amado, se não for ele a mover na minha e na sua vida, esquece. Esquece. Então ele diz, saberei que estamos juntos, em um só espírito, um só propósito, lutando juntos, pela fé que é proclamada nas boas novas, pela fé que ativa propósitos, pela fé santíssima, fé dos eleitos, fé dom, que move os milagres para vermos e que nos leva à salvação. Você recebe isso, amado? Esse dom chegou à tua vida. E esse dom está sendo ativado de uma maneira ainda mais poderosa essa manhã, eu creio nisso. Na terceira e última parte, nós vamos orar daqui a pouco. Você já foi ativado no conhecimento, no amor, no discernimento. Amém? Na segunda parte, você entendeu como é importante estar ativado para transbordar. E isso não depende de onde, nem como você está se sentindo, mas sim de um chamado, que isso tem que acontecer imediatamente, porque tem alguém precisando receber esse amor exatamente agora, e não adianta ela assistir essa mensagem gravada, tem que ser você a falar, tem que ser você a sorrir, a abraçar, é com você, com você, com você, com todos nós que ele está falando, diga amém. Bispo, mas eu preciso receber, eu também preciso receber o tempo todo, mas você já recebeu, então para de ficar pedindo para Deus dizer coisas que ele já disse na palavra, e vai. Mas Deus não falou comigo. Falou sim, amado. Já falou, a palavra já foi liberada. Avança, mano. Está faltando o quê? De fé. Obediência. Terceiro e último. Feche os drenos. Você sabe o que é dreno? Todo mundo sabe o que é um dreno. É um ralo. Imagine uma caixa d'água cheia e ela tem lá em cima um ponto onde tem um caninho que, se a caixa transbordar e der problema na boia, ela vai por aquele dreno lá de cima. Agora imagina um dreno aqui embaixo, um registro na base da caixa d'água. Aí você está enchendo a caixa está... E nada do nível mudar, porque à medida que entra, tem um buraco aqui embaixo que está jogando fora. Você vai enchendo, o negócio está saindo. Percebe? Muitas vezes nós vivemos isso no automático, sem perceber. Por quê? O que é natural é que a semente plantada cresça, frutifique e esse ciclo se repita continuamente. Amém? De vitória em vitória, glória em glória, a gente vai experimentando disso da parte do Senhor, crescendo na graça e no conhecimento. Só que muitas vezes a sensação que dá é que a gente não alcança esses alvos. E a gente fica correndo em círculos, fica rodando no deserto, é ou não é? De vez em quando não dá uma sensação que a gente está se esforçando, está fazendo tudo certinho, está fazendo não sei o quê, e as coisas não acontecem. E a gente fica ali, parece que não rompe, não flui, alguma coisa. Por quê? Porque muitas vezes drenos estão instalados na nossa caixa d'água e a gente nem se dá conta. A gente está preocupado em encher a caixa, mas a gente não fecha o dreno. Ei, se fechar o dreno, mano, a caixa transborda e vai continuar transbordando de forma contínua. O que são drenos, bispo? Questões de ira, questões de mágoa, questões de confronto que o Senhor quer gerar nessa parte final da mensagem sobre todos nós. Eu tenho sido confrontado dioturnamente por situações, e o Senhor me mostrou, se você der mais atenção para os problemas do que para aquilo que eu prometi,
você vai estar dando legalidade a um dreno na sua vida. E uau! Então, Senhor, eu tenho que entrar no descanso nessas áreas que eu ainda não consegui entrar plenamente. Estou falando por mim, amado. Salvação individual, eu não amo a Deus. Entende? É difícil falar isso, parece chocante para quem pega um recorte desse. Você é amado, eu sou amado por Deus, eu quero obedecê-lo mais e mais, é pela graça, você está entendendo, amado? Não é por mim. Então ouça, Filipenses 1:12, estamos nos 10 minutinhos finais para orarmos. Quero que saibam, disse Paulo, irmãos, que tudo que me aconteceu, tudo, você sabe o que Paulo passou? Tem ajudado a propagar as boas novas. 14, e por causa da minha prisão, a maioria, ouça isso, dos irmãos daqui, se tornou mais confiante no Senhor e anuncia a mensagem de Deus com determinação e sem temor. Então, amado, volte no título, se for possível. Tempos difíceis geram mentes fortes e perseverantes. Paulo enxergava oportunidades nas dificuldades. Vocês aqui como igreja local, mas com uma visão global e mundial para a glória de Deus, estão passando por isso de certa forma, por processos de Deus, por transformações, por confrontos, por diversos momentos, e que o Senhor vai dizer, ei, é para transbordar. Não é para ficar parado, e agora, Moisés falando lá com Deus, o mar na frente, e agora, Senhor, o que eu faço? E o Senhor já disse, eu já dei o comando, eu não disse que eu levaria vocês para lá, coloquei vocês no lugar certo. Se você lembra da história, Moisés já tinha passado um bocado do ponto, ele já estava fugindo de Faraó, já muito na frente. E o Espírito fala a Moisés, ei, retorna com o povo. Como assim, meu Deus? Eu vou voltar e Faraó vai pegar a gente no caminho mais rápido. Faça o que eu estou mandando, meu filho. Não fique perguntando muito, não, que você não sabe nada. Você acha que me ama? Vamos lá, meu filho. Eu é que te amo. E aí ele vem e se posiciona. E Faraó pensando, olha aí, ó, o propósito. E Moisés vai se entregar, desistiu de fugir. É isso tudo que eu queria. Já veio com menos fúria, né? Já veio ali naquela. E aí, nisso, Deus abre o mar. O que eu faço, Senhor? Toca nessas águas. Eu conversei com um rabino lá em Cabo Frio, e ele, muito conhecedor, né, da lei, e ele me mostrou um estudo que nessa passagem de Moisés entrando no mar, na verdade, alguns do povo começaram a entrar no mar antes dele se abrir. Porque se já tivesse tudo aberto, não haveria movimentação de fé. E segundo esse estudo, com base nos originais, eles foram seguindo, né, a profecia de água nos artelhos, nos joelhos, nos lombos. E então, quando já havia uma parte do povo, ó, Deus mandou entrar no mar, entrem. E aí Deus abre o mar de uma forma tremenda. Então isso nos ensina algo. Nós temos que avançar para a direção que o Senhor está mostrando e não para aquilo que desejamos, queremos e enxergamos de uma forma plena. Ouça, o Senhor está insistindo nessa ideia essa manhã sobre nós, amado. Filipenses 1:12 já lemos. Então a vida de Paulo não era para ele mesmo. Filipenses 1:21 diz assim: pois para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Quem resiste ao que vem de Deus, quem aceita as oposições, vive debaixo de intimidação. O Senhor não quer isso para a igreja dele. Ele diz também em Filipenses 1:28 e 29. Em 5 minutos nós vamos orar. Aleluia. Não se deixem intimidar. Querido, não se deixe intimidar. Tem que fechar os drenos. Não deixe a intimidação tomar conta. Não deixe a covardia, esse sentimento de incapacitação. Ah, mas eu sou muito jovem. Ah, mas eu já sou muito idoso. Ah, mas isso. Ah, mas aquilo. Ah, que legal. Nós somos bons em dar desculpas. E a gente se torna especialista naquilo que a gente faz repetidas vezes. Até quando? Ah, mas o cenário não é propício. Na tua cabeça e na minha cabeça. Deus, ele faz perfeito. Ele escreve certo por linhas certas. E nós vamos avançar. Tem alguém aqui entendendo o propósito? Ele diz, aleluia, não se deixem intimidar por aqueles que se opõem.
a vocês. E isso é um sinal de Deus. Isso é um sinal de Deus. Que eles serão destruídos e vocês serão salvos. Pois vocês receberam, 29, o privilégio não apenas de crer em Cristo, mas de viver na zona de conforto plena das ricas bênçãos que já me alcançaram. Plenitude dos bens reais. Amado, em nome de Jesus tem um fundamento. Ele diz, não apenas de crer, mas também de... Posso ouvir? Cadê os revestidos de amor aqui? Cadê? Os revestidos de amor. Amém. Pegou o chamado? Tem que fechar o dreno. Tem que fechar o dreno. Qualquer outra coisa diferente vai tentar levar a gente para outro lugar que não seja esse centro da vontade aqui. Então, amado, estamos nos 3 minutos finais. O maior risco, tem um alerta aqui. Atenção, alerta. O maior risco disso tudo está em tolerarmos esses drenos que nos impedem de transbordar. Nós não podemos negociar a verdade para agradar a outros. Nós não podemos nos deixar levar por orgulho, necessidades ou prazeres. Não podemos ser influenciados por aqueles que se movem de forma diferente daquilo que nós temos recebido de palavra de autoridade. Você está ouvindo aqui algo que está vindo do céu, não se trata da minha vida, mas aquilo que o Senhor estabeleceu a tempo e modo, não era para eu estar aqui humanamente falando. E o Senhor marca esse encontro para sermos ativados em mais uma mensagem, Sempre a melhor é a próxima. Aquilo que o Senhor tem para nós, preparado e perfeito, vai ser a próxima mensagem que nós vamos receber, amanhã e terça e tudo mais. Mas o que estamos recebendo agora aqui no presente, nesse momento, é o melhor que o Senhor tem para mim e para você, amado. Então nós temos que colocar em prática agora. Nós não vamos ser influenciados, nós não vamos trocar a verdade por aceitação, nós não vamos trocar a fidelidade a Deus por aplausos e vaidades. Nós estamos vivendo a vontade do Senhor, e esse conhecimento, ele gera grandes responsabilidades. Aleluia. 3 João 1, 2. Vamos lá, eu vou terminar com essa ilustração desses dois aqui. Amado, espero que você esteja bem e fisicamente tão sadio quanto é forte em seu espírito. Ei, igreja, forte em espírito, diga amém. Aleluia. Versículo 2, 3 João 1, 2. Amado, espero que você... Versículo 3. Alguns dos irmãos regressaram, presta atenção na cena, e me deixaram muito alegre quando falaram da sua fidelidade e como você vive de acordo com a verdade. Ei, fomos chamados para viver de acordo com a verdade. Eu não poderia ter maior alegria saber que meus filhos têm seguido a verdade. Coisa boa é ver as ovelhas de Cristo vivendo a verdade. Só que João se deparou com 2 personagens aqui, que a gente não costuma falar muito, eu vou ser muito breve. Gaio e Diótrefes. Gaio e Diótrefes. Como é o nome dos abençoados? Gaio e Diótrefes, irmãos da igreja. Amém? E ele fala primeiro de Gaio, versículo 5. Amado, está falando para Gaio, um dos irmãos da igreja. Pega a visão. Você é fiel quando cuida dos irmãos que passaram por aí, embora não os conheça. Eles falaram à igreja daqui a respeito de sua amizade afetuosa. Olha aí que lindo. Peço que continue a suprir as necessidades deles de modo agradável a Deus, pois eles viajam a serviço do Senhor e não aceitam coisa alguma dos que são de fora. Assim, nós mesmos devemos sustentá-los, a fim de nos tornarmos seus cooperadores quando eles ensinarem a verdade. Você entendeu? João estava ali elogiando Gaio, que era um personagem fiel, transbordando da graça, tinha conhecimento, tinha discernimento, estava vivendo em amor, estava cumprindo os propósitos. Amém? Então eu profetizo aqui uma igreja de Gaios, hein? E Gaias, com a permissão do Espírito. Só que, então Gaio representa fidelidade, respeito, suporte, amizade afetuosa, apoio, transbordo pleno, um fluxo de energia dentro de um propósito claro. Agora, tinha um outro camarada. Como é que era o nome do outro? Diótrefes. Que nome sugestivo, hein, para as crianças aí. Cadê a Michelle, Celcinho? É menino ou menina? Já sabe? Menino? Aí, Celcinho, você está me ouvindo? Diótrefes. Não sei se já escolheram o nome já. 3 João 1, 9. Escrevi à igreja sobre isso, para motivar, para elogiar, para reconhecer. Mas Diótrefes, que gosta de ser o último biscoito do pacote. Aqui usa essa expressão também? Usa, né? A última bolacha.
que gosta de ser o mais importante, se acha o cara, o tal, não, eu que sei, eu que mando, ele chegou lá e diz aqui na palavra de uma forma bem clara, ele se recusa a receber-nos. Fechou as portas, como assim? 10, quando eu for, relatarei algumas das coisas que ele tem feito, não é só isso não, tem mais coisa que eu vou relatar pessoalmente, não dá para falar aqui pelo WhatsApp, pelo telefone, vou falar pessoalmente, mas... bem como suas acusações maldosas. Ixi, tinha um cara dentro da igreja, no sistema ali, no ecossistema, falando mal, criando acusações maldosas, indo contra, remando contra, entende? Ele não apenas se recusa a acolher os irmãos, mas também impede outros de ajudá-los. Sabe aquela pessoa que não faz e não deixa fazer? Querido, Deus sabe porque isso está sendo trazido aqui. E quando o fazem, ele os expulsa da igreja. Está falando de um convívio ministerial onde as pessoas deveriam estar no transbordo do amor, do conhecimento e do discernimento. Mas tinha um Diótrefes lá que era dreno. E o que o Senhor falou para nós aqui? Que os drenos têm que ser... Então Diótrefes se achava o mais importante. Não aceitava receber os irmãos, impedia que o fizessem, punia. Ou seja, ele era orgulhoso, ciumento, egoísta, cobiçoso, maldizente, malicioso e injusto. O que é isso? Um movimento de resistência. Aquilo que rouba energia. São drenos. Querido, atenção. 11. Aqui está a chave final. Amado, não deixe que esse mau exemplo o influencie. Mas siga apenas o que é bom. Aleluia. Quem faz o bem prova que é filho de Deus. Quem faz o mal prova que não conhece a Deus. E nessa última parte o Senhor diz, feche os drenos e avance. Igreja de Cristo, aqui em São Paulo, agindo no movimento de Deus. O Senhor nos ativou num conhecimento, num discernimento e num amor que não nasceu no teu coração, na tua emoção, na tua razão. O Senhor nos mostrou a necessidade de transbordo, a gente fala disso o tempo todo, mas tem camadas que antecipam, que antecedem esse transbordo. São processos intensos, contínuos e muitas vezes dolorosos. Só que você, em alguns momentos, vai se sentir sozinho. Só que é coletivo o negócio, você vai passar junto. Agora, cuidado, porque se você se apoiar no ombro de um Diótrefes, é o contrário, né? Aí. Agora você pode se apoiar no ombro de Gaio. E é isso que Deus quer forjar aqui em nós. Alguém recebeu essa palavra? Então o propósito se cumpriu. E com base nisso nós vamos regar, porque eu creio que Deus tem muito mais para nos falar do que nós a Ele, amém, amado? Ele falou a nós dentro desse tempo que nos foi destinado aqui. Mas agora nós vamos só confirmar isso. Nós vamos orar com gratidão debaixo dessa palavra final. Se nós pudermos colocar essa última passagem, por favor, e convidar os bispos. Eu gostaria, com a permissão do Espírito Santo de Deus, de convidar toda a família para nós orarmos juntos aqui agora. Amém, mamãe? Amém? Convidar os nossos bispos, Bispo Rai, Bispo Fê, Bispa Cindy, Bispo Nath, Bispa Nath, amém? Bispa Rê, amém? Vocês de forma específica e todos os gaios aqui em intercessão e orando junto, amém? Vamos fazer esse momento? Então, podem vir então, e eu gostaria de terminar lendo esse texto de Efésios 4:7 em nome de Jesus, meu Deus. Efésios 4:7. A cada um de nós, porém, Ele concedeu uma dádiva por meio da generosidade de Cristo. Diga, eu recebi dádivas de Deus. Glória a Deus. Versículo 8. Ele designou alguns. Ele deu missões claras e bem definidas para alguns. Entende? Então, no corpo, nem todos são iguais. Nem todo mundo é mão, dedo, cabeça, coração, pé, calcanhar. Ele designou. São 5 ministérios. Palavra fortíssima. Alguns para apóstolos, outros profetas, evangelistas, pastores e mestres. E aí? 12. Afim. Eles são responsáveis. Entende a responsabilidade? De preparar o povo santo para realizar sua obra
Eles são responsáveis por preparar o povo santo para realizar a obra de cada um, dos apóstolos, dos bispos, não, para realizar a sua obra. Tem alguém entendendo isso aqui? E edificar o corpo de Cristo tem que ser edificado. Edifica para crescer. Aleluia. 13. Até que todos alcancemos a unidade que a fé e o conhecimento do Filho de Deus produzem e amadureçamos. Maturidade. Fruto verde, ficando maduro. Olha o processo da raiz que começou tantas intempéries até chegar nessa etapa. É diferente de resultado, é fruto. Fruto tem raiz, fruto tem processo antes. Para que alcancemos a unidade da fé, o conhecimento e amadureçamos, chegando à completa medida da estatura de Cristo. 14. Então, não seremos mais imaturos como crianças, que querem os pirulitos na hora, ou que se frustram com algumas situações. Não, o Senhor nos chamou para viver propósitos. Vamos nos apoiar uns nos outros. Somos como Gaio. Tem que fechar o dreno. Mas tem Diótrefes. Tem que fechar o dreno. Não precisa fazer como o antigo pacto, que é enforca, esfola, mata, destrói. Mas tem que ser confrontado. Não pode. O dreno tem que ser fechado. E ele diz: não seremos imaturos, nem levados de um lado para o outro, empurrados por qualquer vento de doutrina, de ensinamentos, e também não seremos influenciados quando nos tentarem enganar com mentiras astutas. É o papel de Diótrefes. Em vez disso, falaremos a verdade em amor. É o que estamos vivendo hoje aqui. Tornando-nos em todos, diga todos os aspectos, diga todos os aspectos, cada vez mais parecidos com Cristo, que é a cabeça. Eu quero me parecer mais com Cristo. Eu creio que os homens e mulheres que estão aqui no altar só o estão porque eles querem se parecer mais com Cristo. Eles não querem se parecer com modelos, com arquétipos, com pessoas. Eles querem e precisam querer a cada dia se parecer mais com Cristo. Eu quero isso. Você quer isso? Você pode dizer um amém para Jesus? Diga: eu quero me parecer mais com Cristo. Conhecimento, discernimento e amor vai transbordar. Vai agora. Fecha os drenos. Lá no Rio a gente diz uma expressão: segue o líder. Segue aqui, a liderança. Seja Gaio, não seja Diótrefes. Viva a verdade. Tem dificuldade? Pede ajuda. Está se sentindo perdido? Se conecta. Não se afasta não. Está com dúvida? Pergunta, esclarece. Você tem aqui mesa de amor. Você vai ser confrontado em amor. Bispo, mas é um processo. Passa pelo processo. Você não vai frutificar, o teu fruto não vai ser bom se você não passar pelo processo. Vai ser um fruto sem sabor, que não vai permanecer. Resultado é diferente. Amantarás. Estenda suas mãos. Vamos ficar de pé. Vamos unir as mãos aqui em nome de Jesus. Alguém pode tirar esse púlpito, por gentileza, amado? Glória a Deus. Gratidão. Junta aqui em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Onde estão os Gaios? Eu vou fazer uma pergunta. Você sabe quem cuida de quem cuida? Você está aqui sendo cuidado pelo amor de Jesus, amém, amado? Você está sendo direcionado por algo que é profético, que vem do trono, que vem do reino, que nasceu no coração do Senhor. Mas homens e mulheres precisam de cuidado também. E o Senhor está levantando essa manhã aqui homens e mulheres com atitude de Gaio, em nome de Jesus. Querido, querida, só Deus e eu, quer dizer, Ele melhor do que eu, sabe o que eu estou vivendo nesse momento, no meu contexto mental e emocional, e pessoal, e familiar, e etc. Faz parte do processo, já entendi.
Eis-me aqui, Senhor. Não é sobre o copo, é sobre o que está dentro do copo. E aqui existem homens e mulheres que passam por situações, que vão estar aqui sempre prontos para servir, por causa da coragem, da intrepidez, da palavra que já foi liberada sobre a vida deles. Muitas vezes sangrando por dentro, muitas vezes debaixo de uma plena dependência do Senhor, tentando identificar um gaio que seja no caminho. Igreja, estenda suas mãos para esse altar. Esse lugar aqui é um lugar consagrado ao Senhor. Pessoas vêm aqui durante a semana assistir filmes, entretenimento e show. Você está aqui, o ambiente é de Deus. Ele transformou esse ambiente, que é o teu coração, num ambiente de liberação de destinos. Você é igreja. Você tem autoridade profética para apontar caminhos de eternidade. Ei, o Senhor está fazendo uma transição, está fazendo uma movimentação. Existem gerações aqui representadas. Existe um legado, algo grandioso que foi liberado a nível de conhecimento, a nível de discernimento, a nível de amor, que precisa ser transbordado. E drenos precisam ser fechados. Deus sabe por quê. Isso está sendo liberado aqui com ousadia e intrepidez. Eu creio, Senhor. Vamos orar aqui agora. Antes de orarmos pela igreja, os gaios vão orar agora por aqueles que cuidam. Quem cuida de quem cuida, hein? Gaios, estenda suas mãos. Vamos orar pela vida desses homens e mulheres que estão aqui, servos do Senhor. Pai amado, Pai bendito, Pai, debaixo do Teu poder, debaixo da Tua graça, da Tua presença gloriosa neste lugar, Senhor Deus, estão aqui, não os bispos, debaixo de títulos ou qualquer tipo de posição de liderança colocada por Ti, não, mas estão aqui homens e mulheres que têm uma unção de um direcionamento e de uma vida e um coração e uma mente que também estão sendo colocados no Teu altar para serem ativados cada vez mais nesse conhecimento, nesse discernimento, nesse amor para transbordar, sem limites. Pai, em nome de Jesus, que no unir das suas mãos esteja aqui simbolizada essa unidade que a Tua palavra nos ensinou, de propósitos, mesmo pensando diferente, mesmo muitas vezes tendo noções de coisas de uma forma pessoal, individual, mas o Senhor estabeleceu um caminho, uma verdade, uma vida. O Senhor é esse caminho, e o Senhor tem liberado esta unção, Senhor Deus, sobre a vida do bispo Fernando, sua esposa, e sobre a vida, Senhor Deus, do seu pai, dos seus irmãos, de todos que estão aqui ombreando, de todos que estão aqui, Senhor Deus, comungando e comendo desta mesa. Senhor Deus, em nome de Jesus, nós cremos que é um tempo de transbordo muito grande, e só não está maior porque talvez drenos precisam ser fechados, e eu creio profeticamente que este tempo, este dia, que antecede, Senhor Deus, de forma cronológica, Pai, nós cremos numa aceleração para a liberação desse espaço novo, onde a Tua igreja estará ali experimentando de uma estação nova, de algo novo, grandioso, Senhor Deus, de tudo que o Senhor já tinha sinalizado profeticamente desde o começo deste ministério aqui nessa localidade. Senhor Deus, está se cumprindo com perfeição, porque o coração deles é submisso, o coração deles é rendido ao Teu altar, Pai, e eles estão cercados de gaios, eles estão cercados de homens e mulheres que querem ver a Tua glória, Senhor. Por isso, em nome de Jesus, nós declaramos sobre a vida deles esse revestimento do amor, Senhor Deus, esse discernimento para saber o que é certo, o que é errado, e avançar no transbordo sem temor. Oh meu Deus, muito obrigado. O Senhor é um Deus perfeito. Que eles se sintam cuidados de uma maneira muito especial nesse dia, que eles se sintam amparados, direcionados, acolhidos, e que, Senhor Deus, uma solda do Espírito venha blindar, venha unir cada peça dessa engrenagem com perfeição, cada um funcionando na sua área de graça, na sua área de atuação, mas todos somando e contribuindo para esse avanço dentro dessa direção. Jesus, Tu sabes, Pai, a Tua palavra não volta vazia. Existem homens e mulheres aqui pela internet que são esses gaios necessários para serem bênção nessa construção que nasceu no Teu coração. Meu Deus, é um transbordo grandioso que o Senhor preparou para esse tempo. Eu creio e recebo sobre a vida deles. Sim, Senhor,
E nós oramos pela tua noiva, oramos pela tua igreja, Senhor. Oramos por todas as ovelhas de Cristo que já estão transbordando. Eles não irão transbordar. O dia mais importante é o dia de amanhã. É daqui a pouco, quando estivermos fora desse ambiente aqui de culto, em solene congregação, quando estaremos vivendo já essa palavra. Nós somos ativados, é impossível que o Senhor minta. Essa palavra não pode voltar vazia, não voltará. Nós vamos viver esse lifestyle cristão sem culpas, com pureza. Sim, para a glória e honra do Senhor. Nós vamos sim, Pai, experimentar do sobrenatural em meio aos processos que temos vivido e vamos viver. Nós vamos experimentar cada vez mais um posicionamento pelo relacionamento que o Senhor tem nos dado. Pai, é assim nós vamos avançar cada vez mais. Assim nós vamos viver cada vez mais o que o Senhor tem para nós. E nós como ovelhas tuas, nós, Senhor Deus, lançamos sobre a tua noiva, lançamos sobre a tua igreja essa palavra desse avivamento, dessa atitude, desse avanço, desse cumprimento de propósitos, em nome do Senhor Jesus Cristo. A tua graça nos basta, Senhor. O Senhor não quer performance, o Senhor não quer homens e mulheres negociando qualquer tipo de coisa ou valor. Ei, onde estão os profetas aqui? Onde estão os homens e mulheres com visão do reino aqui? Onde estão aqueles que têm olhos iluminados, que estão mais preocupados no avanço do reino do que com as suas próprias questões pessoais? Aleluia, glória a Deus. removendo impureza, Ele está removendo impureza, água pura, água cristalina do trono, tem jorra do trono, que jorra do trono como um rio que flui, levando impurezas, levando pecados, a purificação imediata, fechando drenos nessa hora, Deus está, Ele diz para um propósito maior, para uma visão maior, que não compreendemos ainda, que não enxergamos ainda, mas Ele diz por obediência, obediência, deixa o rio fluir. Deus está dizendo: deixa o rio fluir, deixa o rio, igreja, deixa o rio de Deus fluir. O rio que flui do trono, Ele tá lavando corações, mentes, desejos. Ele está limpando, Ele está purificando, Ele está tirando. Dizem para a Sâmara
de todo o peso do pecado que tenazmente vos assedia. Deus está dizendo: corramos com perseverança. A carreira que vos é proposta. Oh, Jesus, não mais nós, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Oh, Cristo vive em mim. Oh, Jesus, é como tu queres, Pai, é do teu jeito, Pai. Oh, obrigado pelo teu Espírito, Jesus. Obrigado, Pai, pelo teu altar profético. E não impeças, e não impeças, e não impeças. Oh, oh, yeah, kanamai, 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 hey, namai, yamashi, yanamai, yanamai, yanamai. Um novo coração, namai, um novo coração, yanamai, um novo coração. Eu vos dou um novo coração, um novo coração vos dou, novamente vos dou, um novo pensar, para que vejas, para que vejas como eu vejo, para que sintas como eu sinto, para que experimente da minha vontade. Novo coração vos dou, novo coração vos dou, novo coração vos dou. Não mais impureza, não mais dor, não mais trema, mas a cristalina água sai do meu trono, a cristalina água do meu trono sai. O meu prazer, o meu prazer, o meu prazer está nisso, o meu prazer está nisso, oh, Jesus, nós tememos e trememos o teu nome, Pai. Oh, nós tememos e trememos o teu nome, Pai. Oh, o Senhor está dizendo que cumprirá toda a sua vontade. Cumprirei toda a minha vontade, e o meu concílio permanecerá de pé. A minha vontade, e os olhos verão que eu sou Deus, que eu acho, levante suas mãos um minuto aos céus. Eu não sei como você está aí, mas levante suas mãos e engrandeça o nome do Senhor em um minuto. Frutos de lábios que confessam. Te damos graças, Senhor. Oh, graças te damos, graças te damos. Ei, Rei de Reis, Senhor dos Senhores, Eterno Deus, o
o Deus do começo, o Deus do meio, o Deus do fim, és tu, Jesus. O Deus que dirige, o Deus que direciona, o Deus que cura, o Deus que liberta, o Deus do avivamento, és tu, ó Deus. Eis-nos aqui, Jesus. Eis-nos aqui como vasos de barro nas tuas mãos. Tu és o oleiro, tu és o oleiro, Pai. Nós somos vasos, 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 Pai, nas tuas mãos, Jesus. Nós contemplamos a tua graça, nós contemplamos o teu amor, nós contemplamos as tuas misericórdias. Obrigado por esta manhã, Pai. Obrigado pela vida do bispo Feliz, que veio como um profeta a este lugar, Jesus. Obrigado porque o Senhor marcou esta manhã, Jesus, no teu calendário, Pai. Nós somos gratos, Jesus. Obrigado pela vida deste servo, obrigado pela vida deste homem segundo o teu coração. Obrigado pela aliança que temos, Jesus. Obrigado, obrigado, Deus, porque o Senhor é Deus, o Deus desta casa, o Deus dessas famílias, o Deus supremo, Pai. E nós terminamos esse culto te dando toda a honra, te dando toda a glória, dizendo que eis-nos aqui, Pai, para obedecer a Ti, Jesus. Oh, Pai, que ninguém saia daqui, Deus, em um espírito de desobediência. Hoje nós em uma só voz dizemos: eis-nos aqui, envia-nos a nós, Pai, para lhe obedecer, não a nossa vontade, não o nosso querer, mas eis-nos aqui, Jesus, para cumprir toda a tua vontade. Eis-nos aqui, Jesus, para fazer toda a tua vontade. Eis-nos aqui, Pai, como igreja, para cumprir os teus desígnios. Eis-nos aqui como igreja, para cumprir os teus propósitos. Eis-nos aqui como igreja, para dizer, Pai, a este mundo a razão da nossa esperança. Eis-nos aqui, Pai, como igreja, para determinar aquilo que já foi determinado desde os tempos eternos. Nos levantamos hoje, Pai, aliançados, Pai, aliançados em um só coração, debaixo da tua vontade, debaixo do teu querer, Pai. Saímos daqui, Senhor, renovados. Saímos daqui, Senhor, renovados na nossa alma, renovados no nosso espírito. Saímos daqui renovados, Pai, no nosso corpo. Saímos daqui, Jesus, para verdadeiramente obedecer o teu querer, para verdadeiramente cumprir a tua vontade. Saímos daqui, Pai, para verdadeiramente dizer que o Senhor é Deus acima de nós, que o Senhor é o Quírios, que o Senhor é o Deus supremo, e que nós estamos submetidos ao teu querer, que nós estamos submetidos à tua vontade, estamos submetidos à tua voz, estamos submetidos ao teu altar profético. Eis-nos aqui como família, aliançados debaixo da tua graça, debaixo da tua verdade, debaixo do teu querer. Eis-nos aqui, Pai, envia-nos a nós, envia-nos como igreja, envia-nos como família, envia-nos, Pai, para cumprir o teu querer nesta geração. Assim oramos, igreja, assim declaramos. E aqueles que são gaios, aqueles que são submissos, aqueles que são obedientes, que vão transbordar do amor, do discernimento e do conhecimento, digam: e agindo Deus, Deus agiu, Cristo vive. Verdadeiramente Deus está neste lugar. Verdadeiramente Deus está nesse lugar. Passamos um pouco da hora, mas Deus queria, meu amado. E quando Deus quer, o relógio submete, a vontade submete, o querer dele é cumprido. Que você possa sair daqui nesse espírito de banquete, que você possa sair daqui nesse espírito renovado, para transbordar do amor, do conhecimento, do discernimento de Deus. Que o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo sejam constantes e permanentes sobre a tua vida. E os transbordantes digam: amém. Abraça quem está do seu lado e diga: Deus agiu. Estamos prontos para transbordar. Até segunda, até terça. Graça e paz, igreja.